E agora iremos para o nosso último painel, com o tema Casos Práticos e Projetos em Andamento. E chamo ao palco os palestrantes. O secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Angra dos Reis, André Luiz Pimenta. A gerente de Parcerias e Investimentos da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Ana Cláudia Pereira. E o sócio-líder de governo em infraestrutura Latam da EA, Luiz Campos. Obrigado. Bom, por favor, tomem um assento. Chegando aqui ao final desse dia cheio, onde a gente passou ao longo do dia tratando, né, do FDIRS, como ele está relacionado a essa agenda do governo federal e dos subnacionais, em termos de concessões e PPPs. Falamos como é o processo, como é o rito de contratação, falamos dos projetos. Não, acho que para isso. O rito de contratação do fundo, ou seja, passamos aqui, demos toda a jornada, né, para os municípios de como se dá a contratação do FDIRS e como o FDIRS ele de fato apoia os entes na qual ele tem se envolvido. Mas a gente falou muito de teoria. Então, esse nosso último painel, vamos trazer caso prático. Então, queria, antes de mais nada, agradecer a presença da Ana, do André aqui, para a gente falar dos casos e começar a provocação aqui com a Ana, no caso da Codevasf, né? E, Ana, antes de você falar sobre o próprio projeto que a gente já tem em andamento, você puder falar de uma forma mais ampla, né? A agenda da Codevasf, como é que está a questão dos perímetros irrigados, a importância dos perímetros irrigados dentro da política que o governo federal leva em termos de irrigação e trazer mais produtividade no campo. Se você puder primeiro falar nessa agenda mais ampla da Codevasf, depois a gente entra especificamente no caso aqui do projeto que temos do Jaíba. Por favor. Boa tarde, agradeço o convite do FDIRS. Vamos lá. A Codevasf é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E hoje, uma das áreas de atuação da Codevasf é a agricultura irrigada. A Codevasf hoje mantém 39 perímetros de irrigação, uma área de 120 mil hectares, né, de área irrigada. E isso, no último levantamento que a gente realizou, significou 5,4 bilhões em valor bruto de produção. Mais de 16 mil famílias atendidas. Então, é um número bastante significativo. E quando a gente se deparou com esse número, a gente viu a possibilidade de expandir isso para o privado, né? A Codevasf ela realizou a primeira concessão de um perímetro de irrigação no país, que foi o Baixio de Irecê. O Baixio de Irecê é o maior perímetro de irrigação da América Latina, né? São 50 mil hectares irrigados. Esse perímetro é um perímetro que começou a ser estudado há muitos anos atrás, há décadas atrás. E o poder público já tinha investido 1,2 bilhão nesse projeto. E não tinha evoluído. Esse projeto, para vocês terem uma ideia, ele foi dividido em 9 etapas. Esse primeiro montante foram utilizados para implementar 2 etapas e não teve mais dinheiro. Assim, ninguém tinha mais recurso para implementar as etapas de 3 a 9.
E era um projeto extremamente viável. Então, qual alternativa se teria se não fosse a concessão? Se não fosse chamar um parceiro privado, né, para o jogo? E isso foi feito. Em 2022, a gente teve o primeiro leilão e hoje esse projeto está concedido e está em implementação. Fica na região do Baixo de Irecê, na Bahia. E, na sequência, a gente já emendou com uma outra concessão. E dessa vez foi diferente. Dessa vez, o privado fez uma manifestação de interesse. Foi o projeto Jequitaí, lá em Minas Gerais. O privado apresentou uma manifestação de interesse na área. E esse projeto também já tinha sido um projeto que a Codevasf tinha iniciado lá na década de 90 e tinha parado por falta de recursos. Esse projeto consiste na implementação de 2 barragens, e a Codevasf tinha começado a implementar uma barragem e nem tinha concluído essa barragem. E aí a modelagem veio, os estudos vieram para implementar as 2 barragens, construir e implementar o perímetro de irrigação, explorar esse perímetro e ainda explorar a energia, 20 megawatts de energia. E esse leilão aconteceu ano passado, né? O contrato já foi celebrado. Então, nós temos hoje 2 perímetros concedidos na Codevasf. E aí temos a experiência do FIDIRS. Não sei se você quer que eu fale agora ou espera um pouquinho. Antes da gente falar do FIDIRS, claramente, eu acho que a Codevasf aqui está tendo um papel de protagonismo de formação de mercado. Ou seja, era um mercado que não existia, foi identificada uma oportunidade, foi identificada uma forma de trazer capital privado para poder viabilizar projetos, mas, obviamente, que o ineditismo ele traz muitos desafios. E aí tiro mais uma vez o meu chapéu de FIDIRS, coloco aqui meu chapéu de EY, e eu lembro que quando começou toda a questão de concessão de aeroportos no país, nós fomos contratados, na época, pelo governo federal, pelo BNDES, para fazer a primeira concessão de aeroportos no Brasil, que foi São Gonçalo do Amarante. Era o primeiro projeto de concessão de aeroportos no Brasil, era um projeto Greenfield, você ainda não tinha uma agência reguladora estabelecida. Resumo da ópera. Um projeto que nós tínhamos planejado para executar e entregar em 8, 10 meses, levamos quase 3 anos. Mas ficou lições aprendidas de como o mercado entendia aqueles projetos e como deveria ser feito para poder avançar e começar a ter uma sequência de projetos bem-sucedidos, que foi o que a história acabou demonstrando. Ou seja, hoje o sistema de aeroportos no Brasil está absolutamente difundido, o setor privado fez os investimentos, continua com uma forte atuação, trazendo, em última instância, serviço de qualidade para o cidadão. Mas a pergunta que eu te faço, Ana, nesse caso, antes até mesmo da gente entrar no nosso projeto do FIDIRS, é os desafios, né, de formar esse mercado, começar a convencer o mercado que sim, existe um mercado a ser explorado. Na sua visão, nesses 2 projetos, quais foram os principais desafios enfrentados nesses projetos, dado o ineditismo, e, por outro lado, o que isso representou de oportunidade para que a Codevasf chegasse e avaliasse? Não, vamos fazer um próximo projeto. Na sua visão, desafios e oportunidades antes da gente estar entrando no projeto do Jaíba? Nós temos histórias de perímetros de muito sucesso na Codevasf. Não preciso falar do Polo Juazeiro Petrolina, que é da Codevasf e que exporta uva, exporta manga. Não preciso falar também no nosso projeto Formoso, que é o maior produtor de banana do país. E isso foi um ponto importantíssimo para a gente conversar com a iniciativa privada. É claro que
investidores do agronegócio nem sempre vão ter a expertise em construção, por exemplo. A modelagem do Baixio de Irecê, ela implica em implementar um perímetro de irrigação e construir canais de irrigação para levar água para as áreas. Então, a gente precisou construir algo nessa modelagem e o próprio privado precisou fazer um dever de casa em perceber a vantajosidade disso e trazer essa expertise para jogo. No caso do Jequitaí, eles identificaram um potencial em energia. A energia vai ser um diferencial para eles. E que foi algo que, inicialmente, nem a gente tinha pensado. Então, isso já abriu um outro leque para a gente. Nós temos hoje 110 barragens. Então, vai ser uma outra vertente na minha área para estudar um potencial de energia para conceder, para gerar, enfim. Eu vejo o Estado de São Paulo fazendo concessões de reservatórios, barragens, explorando energia solar, e isso vai ser uma outra vertente. Então, os desafios que a gente encontrou, por exemplo, na primeira concessão do Baixio de Irecê, a gente tentou vencer na segunda, no Jequitaí. O contrato do Jequitaí já é bem melhor que o contrato do Baixio de Irecê. O contrato do Baixio de Irecê enfrentou problemas para obtenção de financiamento, por exemplo. O contrato foi celebrado em 2022, ele só foi obter financiamento agora, em 2025. Então, ele passou 3 anos tentando financiar. Isso estava previsto? Não estava previsto. Nesse meio tempo, aconteceu uma mudança na legislação, em que ele teve que dar 3 passos para trás numa carta-consulta. Isso estava previsto? Não estava previsto. Então, outras melhorias... As lições vão sendo aprendidas e vão sendo incorporadas nos novos projetos. Vão sendo. E, então, nessa do Jaíba, já vai ter mais lição aprendida para a gente colocar. Perfeito. Né? Então, agora vamos entrar no Jaíba. E aí, da mesma forma, Ana, se você puder compartilhar, né, com todos aqui a experiência, processo de, primeiro, celebração do contrato, mais uma vez, ineditismo, o primeiro contrato do FIDIRS, na sequência, seleção dos consultores, início do projeto. Se você puder também compartilhar com todos aqui, né, essa jornada, desde da celebração do contrato e até esse momento, que o projeto está em andamento, como isso tem sido, como é que tem sido a experiência da Codevasf, aí, já colocando a Codevasf como cliente do FIDIRS em relação à estruturação do projeto. Sim. Projeto Jaíba é um projeto em 4 etapas. 2 delas já foram implementadas. A primeira pela Codevasf e a segunda etapa pelo Governo do Estado de Minas Gerais. As etapas 3 e 4 estavam adormecidas no limbo de projetos da Codevasf e não seriam tocadas até que surgissem recursos. Esses recursos jamais viriam. Até que, no ano passado, Ministério, Codevasf e Casa Civil fizeram tratativas com o FIDIS para viabilizar essa estruturação. A gente não tinha nem dinheiro para fazer estudos. Imagina para implementar projeto, né? Em dezembro do ano passado, foi celebrado o primeiro contrato, Ministério, Codevasf e FIDIS. Os estudos iniciaram esse ano, a contratação das consultorias foi toda realizada pelo FIDIS. Existe um consórcio estruturador e um consórcio revisor, né, formado, são 7 empresas, são 4 que compõem o consórcio estruturador e 3 que compõem o consórcio revisor. E os estudos iniciaram esse ano, né, no início do ano. E praticamente toda semana nós temos reuniões de acompanhamento. Nesse contrato foram previstas as entregas de 10 produtos. Então, esses produtos incluem relatório econômico-financeiro, modelagem jurídica, relatório ambiental. São 10 produtos que compõem a modelagem como um todo, e esses produtos
serão entregues para compor o leilão que vai acontecer na B3. Antes disso, claro, que passa por uma outra série de aprovações, que inclui Ministério, inclui Tribunal de Contas da União, antes de chegar lá no dia do martelinho, né? E para a gente, para a Codevasf, tem sido um aprendizado enorme. Os outros estudos eles foram desenvolvidos ou internamente, né? O Baixio de Irecê foi todo desenvolvido internamente, pela própria Codevasf, com apoio do PPI e Ministério. E o do Jequitaí foi uma contratação. Foi um consórcio que a gente contratou e também recebeu. Mas essa experiência com o FIDIS, ali no dia a dia, tem sido muito, muito importante para a gente conhecer um pouco empresas que tenham expertises muito qualificadas e que vão fornecer para a gente os melhores produtos capazes de atrair, num roadshow que a gente vai ter daqui a pouco, os investidores e que esses investidores tenham a confiança de que aqueles estudos de modelagem vão traduzir fidedignamente aquilo que se pode esperar numa concessão futura. Então, hoje, a gente já tem um diagnóstico econômico-financeiro em discussão, a gente já tem um relatório jurídico também em discussão. Temos discussões toda semana com Casa Civil, com o Ministério, estão todos engajados com isso. E essa tem sido uma experiência muito enriquecedora para a gente, né? E a gente espera que outras parcerias como essa, através do FIDIS, sejam construídas, porque a gente não tem outra alternativa a não ser essa para implementar a política pública, né, da Codevasf. Perfeito. Eu acho que um comentário no que a Ana colocou, acho que está muito atrelada à governança do fundo, como foi constituído, e o Gustavo já comentou aqui. O fundo por si só, para ele se rentabilizar e, consequentemente, ele trazer retorno para os cotistas, etc., ele está diretamente atrelado ao sucesso. Ou seja, a que tenha o leilão, a que tenha, de fato, um processo com um vencedor. E aí o passo que se dá para garantir ou minimamente aumentar a chance disso é robustecer todo o processo da forma como as consultorias são engajadas no projeto. Então, assim, por isso que existem duas camadas, né? Uma camada do consórcio estruturador, que aí basicamente é o tripé econômico, financeiro, técnico e jurídico, e uma camada de um consórcio de PMO, para exatamente, mais do que fazer a fiscalização, fazer a devida revisão e trazer as contribuições que podem trazer ainda mais segurança e atratividade desse projeto a potenciais investidores privados, porque, em última instância, isso vai aumentar a chance de sucesso. Então, no final das contas, as ações e da forma como o fundo está estruturado e da forma como as contratações são realizadas, elas visam trazer exatamente trazer essa segurança de que todos os projetos que estarão ali têm um objetivo muito claro de ter sucesso, e não de você simplesmente parar o projeto, ou ter um leilão deserto, ou ter enfim, um insucesso no processo. E aí, Ana, se você também puder compartilhar, né, da experiência da Codevasf nesse processo comparado com os demais, né, que você teve duas situações. Equipe própria, outro, contratação direta de alguém, e agora com o FIDIS. Como é que você consegue separar e comparar isso para a própria equipe da Codevasf do ponto de vista da capacitação, do ponto de vista, olha, como é que a Codevasf está aprendendo com esse processo? Porque, mais uma vez, foi o que eu comentei anteriormente, o mercado está sendo formado e, obviamente, a Codevasf ela é protagonista em mais e mais processos que poderão surgir a partir desses casos que estão sendo implementados. Vamos lá. Baixio de Irecê, em que os estudos foram desenvolvidos internamente. Nós temos profissionais muito capacitados na Codevasf, mas não em modelagem, por exemplo, em modelagem econômico-financeira. Nunca fizemos. Precisamos pedir ajuda do Ministério, precisamos pedir ajuda do PPI.
Já no Jequitaí, da mesma forma, contratamos. Mas era um consórcio que não tinha tanta expertise assim em irrigação. Foi um consórcio que entendia um pouco de saneamento, que fez um pouco... Tudo é muita novidade, né? Tudo é muito novidade para todo mundo. E aqui nós estamos falando de projetos bilionários. A concessão do Baixio de Irecê é 1,5 bilhão de investimento. Jequitaí, mais 1,5 bilhão. O Jaíba está encaminhando para bilhão também. Então, não é um projetinho bobo, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu tenho mais outros 2 projetos em desenvolvimento. Eu tenho um outro, que é o Pontal, que é lá no eixo Juazeiro-Petrolina, que está sendo desenvolvido na Codevasf. Aí, o que a gente fez? A gente já contratou mais pessoas com expertise diferente. Vamos contratar aí mais um economista, mais um administrador que entende um pouco de modelagem. A gente já está reforçando a equipe interna para atender uma demanda diferente. Já tem um outro, que é o projeto Iuiú da Bahia, que vai ser um grande perímetro também, de 50 mil hectares, que tem um consórcio contratado também. Mas a experiência com o FIDIS ela tem sido diferente porque há uma estrutura. A diferença tem sido toda a estrutura e a sequência que a gente tem seguido, a entrega de produtos, ela tem um modelo diferente que nos dá segurança, assim para discutir com os níveis de governança em nível de diretoria, em nível acima de conselho. Ela me traz uma segurança de uma estrutura mais robusta do que os outros modelos que a gente já utilizou e que vai utilizar em outros projetos em que o FIDIS não está. Então... Perfeito. E para fechar ainda sobre Jaíba, consegue dar algum spoiler? Quando é que vai estar batendo martelinho lá na B3? Gustavo. Ou seja, passar isso para o pessoal aqui. Gustavo. Olha, a equipe do Gustavo está de parabéns, viu, Gustavo? Então, até o... É apertado, mas é o suficiente, a gente entende. E é dado ajudando no mercado brasileiro, a gente está com 60 dias, etc. Imagina, né? Você pega um projeto de 60 dias para fazer diligência. Mas, enfim, a expectativa é essa. Isso aí. Então, até o meio do ano que vem, batendo martelo lá. Estaremos Primeiro lá projeto B3, do né? FIDIS, estaremos lá. E o FIDIS... Junto comigo. Junto até o último momento. Então, Junto assim, comigo lá. é o primeiro projeto e vai ser assim, uma grande honra da gente poder Estaremos juntos lá. Muito bem. Obrigado, Ana. André, agora vamos passar aqui para a realidade do município, no dia a dia, né? Queria que você compartilhasse aqui, né, a carteira de projetos, o histórico em PPPs e concessões do município. Como é que como a prefeitura está vislumbrando esse novo ciclo municipal de 4 anos? Se você puder trazer agora na realidade, assim, como eu sempre falo, né, vocês é que estão na ponta, né, como é que vocês têm histórico, o que tem na carteira e como é que vocês vislumbram esses próximos 3 anos e meio ainda em termos de novos projetos de PPPs e concessões. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, dividindo aqui o painel com os colegas aqui e trazer um pouquinho da expertise de Angra dos Reis. Angra, eu estou secretário de planejamento há 8 anos e meio já, e isso impacta diretamente no que nós vamos mostrar. Tem um impacto direto sobre o que nós vamos demonstrar agora. O prefeito atual é um engenheiro de carreira, eu sou agente de defesa civil de carreira, mais 8 secretários são secretários de carreira, e ele era o secretário de governo do prefeito anterior. Então, isso traz um impacto grandioso ao que nós iremos demonstrar agora, que chama atenção nacionalmente a carteira que o município de Angra dos Reis tem, mas
se nós tivéssemos 4 anos só de gestão, não teríamos essa carteira. Se tivéssemos 8, também não teria essa carteira. Então, ela não é uma coincidência, é um processo construtivo que levou anos para a gente chegar da forma consolidada que nós estamos hoje. Nós temos já em execução 5 contratos assinados, PPP de iluminação pública com receitas acessórias de cidade inteligente, foi o primeiro projeto desse modelo no Brasil assinado. Nós viramos referência aí nacionalmente em termos desse modelo, desse projeto, em que nós colocamos um peso significativo no mercado dele poder captar o recurso que geraria a capacidade de fazer o funcionamento. Então, nós demos o direito de explorar estacionamento rotativo, fibra ótica, que nós já tínhamos 123 quilômetros de fibra ótica, e publicidade de relógios digitais. Eles teriam que captar o recurso para custear as 230 câmeras que nós temos, internet, uma série de IoT, uma série de recarga de veículo elétrico, uma infinidade de tecnologias que viriam. Então, o município não dispôs de recurso, o município dispôs ferramenta para o mercado captar o recurso para custear o investimento que aconteceria. Foi um projeto muito disruptivo e que gerou aí um case muito exitoso, ganhamos alguns prêmios já por esse projeto. E depois veio o PPP do Centro Administrativo Sustentável, o Maceió convidou a gente recentemente para a assinatura do contrato, nós viramos um case nacional. Outro ponto também que a gente pensou fora da curva, a gente falou, não vamos fazer um centro administrativo que é só prefeitura. A gente vai construir alguns andares, são 7 andares, dos 7 andares, 3 andares são comerciais e nós temos a receita acessória e parte daquele lucro. Então, nós falamos, vamos custear com a receita do privado. Ambos foram batida de martelo na B3, nós temos contrato com a B3, e resíduos sólidos, PPP de resíduos sólidos, concessão da Marina São Bento, nós temos uma concessão de uma marina privada dentro do município, em área de marinha, área de espelho d'água, e a concessão do transporte público municipal. Então, nós temos 5 contratos assinados, atualmente, todos em execução. A licitar, nós temos a concessão do Parque da Cidade, dia 10/10, na B3, a licitação do Parque da Cidade, o Parque da Chácara com aquário, audiência pública e consulta pública já concluída, indo para o Tribunal de Contas agora, para a gente poder fazer o certame. PPP de turismo histórico, primeiro modelo de PPP de turismo histórico no Brasil. Nós seguimos o modelo um pouco do Revive de Portugal, conhecemos o projeto em Portugal, e entendemos como era o modelo deles, e a gente está buscando esse modelo para cá. E aí nós já fizemos audiência pública, já fizemos consulta pública, está indo para o Tribunal de Contas agora também. E concessão de novo cemitério, fizemos audiência pública, consulta pública, é um greenfield. Nós tínhamos um limite muito grande, uma limitação muito grande em termos de vagas de cemitérios públicos, então nós resolvemos fazer um novo cemitério, e é uma área grande que o município dispunha, é um projeto greenfield, já está indo para o Tribunal de Contas também. Outra demanda que a gente reconheceu, nós temos 226 unidades públicas do município que gastam mais de 21 milhões em energia, e nós resolvemos pegar um terreno, criar uma usina fotovoltaica, permitir mercado livre e permitir exploração dos telhados das unidades públicas. Nós vamos fazer a primeira PPP também de eficiência energética no país, que é justamente um projeto de exploração específica com energia. Só que nós vamos permitir as 3 funções, e nós vamos deixar para o mercado dizer qual o modelo que ele vai adotar. Por quê? Porque o Mercado Livre tem um teto. Então, se ele avançar mais com a usina fotovoltaica, esse teto vai além disso. Se ele quiser explorar energia fotovoltaica nos telhados, ele também vai passar o teto do Mercado Livre. Então, o lance que vai ser dado na licitação é maior deságio, e o modelo vai ser construído sendo permitido os 3 modelos dentro, podendo ser
30% da energia vai ser com o Mercado Livre, 30% com usina fotovoltaica, 40% com energia fotovoltaica em cima do telhado. O mercado que vai dizer, o melhor lance vai ser a construção da estratégia de negócio. Então, também é um projeto disruptivo, ninguém fez no Brasil, nesse modelo, e a gente está fazendo esse primeiro. Agora ele está para fazer o parecer jurídico dele já, e a gente vai soltar a consulta pública, a audiência pública dele. Então, esses são 5 projetos que estão já em encaminhamento de licitação, já em rito processual de licitação, que até final do ano, primeiro semestre, no mais tardar em março, a gente acredita que 5 licitações, sendo que a primeira concessão do Parque da Cidade já está agendada para dia 10 de outubro na B3. Então, aí é um pouquinho, eu deixo depois para vocês aí, um pouquinho dos números aí, do modelo, por exemplo, a gente tem, quem conhece Angra dos Reis, nós temos esse mar fantástico aí na frente, eu vi a disputa aqui do Nordeste, quem era a melhor praia, e a gente tem a felicidade de ser talvez uma das cidades mais bonitas do mundo. Eu sou angrense, tenho que defender ela fielmente. Noronha tem algumas praias, nós temos 365, dá para ir um dia. É uma quantidade infindável de ilhas. Um dia por ano você tem lugar para conhecer de tão fantástico é a nossa cidade. Então, esse é um pouquinho do parque aí, essa é a área central do município, e o Parque da Cidade é toda a área alta do município. Então, a gente tem aí a PPP do Parque da Chácara com o Aquário, fizemos uma parceria com o pessoal de Ubatuba. Um ponto importante, aprendizado nosso, nós fizemos a licença, já licenciamos e fizemos o projeto do Aquário para não ter dúvida. Então, o edital já vem com anexo da licença ambiental e urbanística do projeto. Então, o mercado aceita isso muito bem, é um processo de aprendizado nosso. Se nós somos o licenciador, se não envolve outro órgão externo, a gente já licenciou e já vai licitar com as licenças aí existentes. Então, esse é um pouco do projeto. A PPP do turismo histórico, o modelo basicamente são 5 monumentos históricos que são de propriedade do município, estão sob tutela do município, nós vamos conceder a iniciativa privada para poder fazer a mini-igreja, fazer o mini-monumento do Aquidabã, que infelizmente é uma história, é um processo que tem dentro do município de Angra dos Reis e que faz parte da história ali, foi um navio que afundou e, infelizmente, próximo a essa região, onde fica esse monumento. Então, aqui é a nossa Casa Laranjeira e tem outros atrativos aí, como a nossa patrimônio histórico, que é o Centro Cultural da Vila Histórica, e a nossa atual sede da Prefeitura, que é outro ponto. Quando você planeja o todo, você começa a fazer ações que são casadas. Nós fizemos a PPP de turismo histórico já vinculado à PPP do centro administrativo. Quando eu desocupar a sede, já tem uma outra PPP que vai ocupar a sede. Então, a gente, na confiança de que a gente vai fazer os projetos dar certo, a gente já modelou uma pensando na outra. Então, a nossa sede é tombada pelo INEPAC, Estado, e a gente vai conceder iniciativa privada para poder explorar, poder fazer um museu da história de Angra, fazer uma série de visitações. Então, esse é um pouco aí do novo cemitério, do modelo, que agora já está na fase final de parecer jurídico, e a eficiência energética, que a gente permitiu 3 atividades aí: usina fotovoltaica, Mercado Livre ou energia fotovoltaica nos telhados. 2 em modelagem, que é a nova rodoviária e o ônibus elétrico. A Socican tinha a concessão da rodoviária, nós resolvemos não renovar, e a gente está modelando agora, já fizemos, na verdade já tem o projeto apresentado, nós fizemos uma PMI, e do ônibus elétrico que está sendo modelado agora, já em fase final. Todos os 2 são modelagens em fase final. Nós já recebemos estudos, só que vamos fazer toda a análise, e eu vou colocar um pouquinho para vocês como que é aí a nova rodoviária. O ônibus elétrico, já fizemos até teste na cidade, já estamos numa fase final. E 2 que a gente
já fizemos iniciamos o chamamento público para modelagem, mas acabou que já estamos na fase da modelagem, demos agora já autorização da Orla do Retiro e da rede municipal de aeroportos não tripulados. Só a título de informação, nós utilizamos todos os mecanismos que a legislação permite. Nós temos PMI, nós temos MIP, nós temos contrato de fundação, nós temos contrato de empresa diretamente, nós queremos agora o FDIS. Então, nós temos uma carteira de 23 projetos de concessões e PPPs em andamento, uma das carteiras mais arrojadas do país. E, aqueles que, para concluir, aí a Orla do Retiro, uma orla fantástica que nós temos, que aí o objetivo é construir uma rua coberta, uma série de estacionamentos, são terrenos próprios do município, que são de frente para o mar, e que a gente tem o objetivo de explorar, são terrenos próprios, existem do município. Nós criamos, para incentivar, nós criamos uma lei de incentivo na área, para poder ser um anexo do edital. Nós criamos uma lei de incentivo fiscal de gastronomia e turismo. Se alguém for investir no empreendimento, ele vai ter 5 anos de isenção de ISS e de IPTU. Então, a gente já fez um processo de aprovação de uma lei para incentivar que entrem nesse mercado. E aí a rede municipal de aeronaves não tripuladas, esse foi uma grande surpresa, não estava no nosso pipeline, mas aí, de repente, o Iraque, estudando projetos no Brasil, mapeou Salvador, mapeou Angra e mais outras cidades, e Angra foi uma delas, tem um potencial significativo de ter um empreendimento como esse. Eles apresentaram uma MIP, junto com a SPIN Soluções, e eles estão fazendo a modelagem, a gente autorizou o início da modelagem. Perdão, acho que eu passei para... Então, só para concluir até a pergunta que o Caio fez, a provocação que fizeram para a gente, quais são esses grandes desafios que envolvem estruturar tudo isso? Eu coloco o principal aqui, que não está nos números apresentados na UI, na pesquisa que foi feita pela CNM. Nenhum processo desse anda se um prefeito, um governador ou um presidente não quer. Não está nas estatísticas. Nosso prefeito hoje é o vice-presidente de concessões e PPPs da FNP. Sem vontade política, nem anda. Se andar, vai voltar para trás. Então, tem que criar um mecanismo de diálogo permanente entre seu prefeito, seu governador, porque às vezes você vai colocar uma energia danada nisso e lá no final vai falar, não, nem vai sair do papel. Você vai ter colocado energia, vai ter passado 1 ano, 2 anos, e no final vai ter um não. Então, construa junto. Eu tenho uma reunião 1 vez por mês com o prefeito, de atualização de todas as concessões e PPPs. Então, sem vontade política, pode ter muita vontade técnica, ter, como se diz, toda a possibilidade, toda a característica natural de propensão de fazer aquele projeto, mas sem vontade política não é possível. E, como eu falei, estrutura própria ou assessoria, nós utilizamos todos os mecanismos possíveis, que PMI, MIP, contratação de fundação. Nós tivemos projeto com Hauer Concessões, SPIN, FESP, e por aí vai. N parceiros, N amigos dessa história que se tornaram na persistência e na resiliência que a gente levou. Tem projetos que nós temos hoje que são referência, que é o PPP do Centro Administrativo, a exemplo de Maceió, que convidou a gente para a assinatura do contrato deles, porque foi um modelo que foi referenciado para eles. Eles foram em Angra antes de modelar, o governo de Santa Catarina foi em Angra antes de modelar, e vários outros. Recebemos pelo menos umas 10 prefeituras para o modelo do Centro Administrativo, e hoje virou uma referência, mas ninguém sabe, foram 5 anos para tirá-la do papel. 5 anos. Tivemos tudo quanto é dificuldade que possa imaginar para tirá-la do papel. Então, a gente chegou aí com muita resiliência, muita persistência a esse quadro. E o grande último ponto ali é a confiança de mercado e a amplitude do mercado. Esses são 2 pontos essenciais. Não adianta ter projeto se não tem interessado. Hoje a gente está passando por isso. A gente tem a confiança do mercado, as pessoas falam de Angra, veem Angra como muito responsável carteira de projetos, com segurança jurídica, segurança econômica, mas existem casos em que tem bons projetos, mas o mercado está seletivo.
Está seletivo porque tem uma limitação de mercado. Eu vou dar um exemplo de parques. Nós temos 5 grandes empresas de parque, nós conhecemos cada uma e cada uma sabe de cada licitação nossa, mas eles estão sendo seletivos. Hoje nós temos muito mais projetos de parque no Brasil do que empresas para suportar. Então, eu acho que, assim, com o cenário que foi colocado aqui, todo o papel que o FIDIS tem feito, fantástico o trabalho que foi de ter criado esse fundo e esse trabalho que tem sido feito, que vai impactar muito o país, a gente ainda tem um outro desafio que é o outro lado. Por mais que não pareça, mas nós temos um outro desafio que está do outro lado. A quantidade de mercado para suportar a quantidade de projetos. Nós não temos hoje. Vão ter que nascer. A gente vê isso com clareza, a gente olha o mercado o tempo inteiro, a gente está em todos os eventos que tem mercado, para entender e compreender a capacidade de poder viabilizar. A gente faz roadshow, está na B3, credibilidade dos projetos, faz uma série de mecanismos, divulgação, site nosso, tudo, publicidade. A gente agora vai ter uma série de matérias na Isto É, na Valor Econômico, para poder atrair investidor, mas a gente está vendo em alguns casos, como por exemplo de parque, que está sendo seletivo. Tem 5 grandes empresas de parque e ela entra onde é mais interessante para ela. E ponto, acabou, não vai ter, basicamente, a quantidade de parques que estão sendo modelados no Brasil, não tem mercado para essa quantidade de parques. Só o BNDES estava modelando 96, mas aí fez um decreto, suprimiu 15, que eu lembre, entre eles o nosso Parque Nacional da Serra da Bocaina, foi uma pena, suprimiu o Parque Nacional e, mesmo assim, ainda tem aí 80 e poucos projetos modelando, fora todas as cidades que estão modelando parques, e são 5 empresas de grande porte. Então, assim, a gente está vendo cenários desafiadores aí pela frente. Então, esse foi um pouco do nosso cenário aí, da nossa carteira de projetos que o prefeito Cláudio Ferretti tem pedido e tem cobrado permanentemente para a gente viabilizar cada um desse empreendimento. Obrigado. André, parabéns. Parabéns pelo histórico, parabéns por tudo que está em curso e tudo que ainda está por vir. Eu concordo com você que, em alguns setores, o mercado ainda está em formação, e eu acredito que iniciativas como o FIDIS e outras facilities, elas vêm justamente para ajudar a formar mercado, ou seja, você tem um mercado cada vez mais forte. E aí eu volto até o exemplo que eu dei no caso de aeroportos, quando nós fizemos o primeiro projeto, era um mercado que não existia. Hoje, o mercado é absolutamente consolidado, com players nacionais e internacionais atuando no país, mas, assim, quem trabalha com infraestrutura sabe que tem que ser resiliente, em todos os sentidos. No climático e também tem que ser persistente em relação aos projetos. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você, avaliando, né, a carteira de projetos de Angra, e assim, de fato é um sucesso quando você avalia o histórico de Angra, tudo que já foi colocado e como o município é percebido em relação a projetos de concessões e PPPs, mas ali a gente vê que tem modalidades distintas na estruturação. MIP, PMI, contratação de fundação ou diretamente uma empresa para estruturar. Minha primeira pergunta é, na sua visão, né, qual dessas modalidades faz sentido para que tipo de projeto? Existe alguma receita, dado o histórico de Angra? E a segunda pergunta é o histórico do município de Angra com as facilities. BNDES, Caixa, se existiu, se não existiu, como é que você compara a situação das modalidades de contratação, como vocês fizeram, versus o que histórico de relacionamento e, eventualmente, estruturação via facilities? Muito boa pergunta, muito boa. Eu acho que, assim, o termômetro disso, quem dá é o mercado. Quem dá é o mercado. O mercado, ele cria o termômetro para isso. Vou dar um exemplo. É muito fácil você receber uma MIP de educação, de saúde, de saneamento, só que de parque, você não vai receber. Você não vai receber MIP. Se você fizer PMI, provavelmente você não vai ter êxito. Então, assim, depende de cada mercado e de cada modelo de negócio. Então, eu digo que algumas têm uma possibilidade imensa. Fora o fator risco relacionado à saúde e educação,
o não êxito de um certame desse é quase nulo. É quase nulo. De educação e saúde é quase nulo. O risco está no risco político de administrar PPPs sociais. E aí o quanto você vai conseguir do início a chegar até o fim do momento do certame no risco político. Então, vou dar o exemplo da questão do drone. O próprio mercado mapeou e fez uma MIP. Então, eu acho que PMI, MIP, FIDIS, outras fontes, outras formas, é quase que uma leitura de mercado das possibilidades que você tem. Então, eu acho que sim, é um leque de possibilidades. Não é só PMI que um município vai fazer, não é só MIP que um município vai receber, não é só contratação. Por exemplo, PPP de turismo histórico. A gente lançamos o PMI, só olhar no nosso histórico. Falando nisso, uma das questões, nós temos um site, que é o ppp.angra.rj.gov.br, que é 100% transparente. 100%. Tudo que nós fazemos, até o ato que nós fazemos, nós damos publicidade. E se você olhar ali, nós lançamos a PMI do Parque da Cidade, nós lançamos a PMI do PPP do Turismo Histórico e do Aquário. Não tivemos êxito. Nós lançamos, não tivemos êxito. Nós contratamos para o Turismo Histórico e para o Parque da Chácara com Aquário, nós contratamos a FESP, fizemos uma contratação da FESP, da Fundação FESP, e para o Parque da Cidade a gente modelou com a Hauer Concessões. Por quê? Nós vimos que não tinha. Nós queremos fazer, nós vamos ter que entrar de outro caminho. Só que aí, como eu falei, se você lançar uma MIP de saneamento, educação, saúde, você vai ter que tomar cuidado. Por quê? Vou dar um exemplo da PPP de iluminação pública. Nós recebemos materiais tão ruim, que estava copiado de outra cidade. Então, você vai ter que ter um grupo dentro da administração capaz de filtrar tudo isso e fazer uma peneira de material ruim e material bom. Então, não é só você ter a coragem de fazer uma PMI, é você ter a coragem de fazer a PMI e estar preparado para analisar o material que vai receber. Então, esse é o caminho, essa expertise aí que a gente adquiriu, nos mostra com muita clareza isso. Ele pode ser uma leque de possibilidades. Nós chegamos a conversar com o BNDES? Sim. Nós chegamos a conversar com Caixa? Sim. Caixa ofereceu para iluminação pública, saneamento, uma série de coisas. Só que no nosso governo, que tem uma percepção e uma aceitação boa de PPP e concessões, o prefeito anterior e atual não gostava dos prazos ofertados. E o FIDIS vem num processo muito positivo de ser um prazo muito diferente. A gente está falando que chegava com um prazo de 2, 3 anos de modelagem. A gente está falando que o governo tem 4. Pô. Qualquer interferência ali naquele processo significa que acabou, não vai entregar. Eu gastei energia no governo todo, no mandato todo, cheguei no final do mandato, não dá tempo nem de licitar, porque se eu licitar um saneamento próximo da eleição, ninguém não vai ganhar, amigo. Ou você lida com o cenário político disso, ou você vai falhar tecnicamente por você não ter feito a leitura política. Então, isso é um processo importantíssimo, essa interpretação, essa compreensão. E eu acho que, assim, tenho amigos, tanto na Caixa quanto no BNDES, estudamos até junto ali no MBA da FESP. Então, assim, existe um cenário que há a possibilidade para todos esses mercados. Para todos esses mercados. Porque tem prefeito que vai preferir BNDES Caixa só por causa que ele não tem confiança em PPP e concessões, aí ele não vai querer entrar numa empresa que ele não conhece direito, ou numa fundação que ele não conhece direito, ou alguma coisa. Ele vai querer entrar num que ele já tem nome. É Caixa, é BNDES. Eles fazem um trabalho fantástico também. Mas eu acho que tem como se fosse cliente para todos. Só que, no caso do FIDIS, eu acho que vai ter uma grande propulsão pela capacidade de entregar em menor tempo. O anseio da população não é só pelo modelo que a PPP entrega, que é investimento em menor prazo e diluído ao longo do tempo, porque a expectativa da população é que a gente entregue as políticas públicas em bem menor tempo do que a capacidade do próprio setor público tem, mas também
em menor tempo possível, a entrega do início desse processo. Então, eu acho que a gente conversou com todos esses atores aí, nesse leque de possibilidades hoje que o mercado tem, mas eu acho que o FIDIS vem de uma forma muito positiva aí para alavancar essa possibilidade. E o grande ponto que eu coloquei ali, tanto na fala ali, a sensibilidade e a percepção de um prefeito sobre o processo de PPP e concessões é a base central de tudo. Por onde você vai, se você vai PMI, se vai por MIP, se vai FIDIS, BNDES, CAIS, se você vai iniciar um processo, não vai iniciar um processo. A gente tem colegas vizinhos que têm secretários que querem muito fazer, mas o prefeito não quer PPP e concessões em hipótese alguma. Então, essa percepção precisa mudar. Eu estou falando que eu até falei com o secretário executivo, com o assessor, né, do PPI, Wesley, agora há pouco, a gente está enfrentando um desafio imenso. Ontem criaram um grupo, um fórum municipal contra PPP e concessões dentro de Angra. Criaram ontem. Aí estava eu mostrei para ele até ali. É um desafio que a gente está lidando. A gente está com uma carteira grande, com um projeto grande, aí fizeram a imagem de uma bandeja, a gente com um monte de venda de ativo do município. É uma concessão a PPP, é diferente de privatização. E essa palavra privatização e concessão a PPP precisa entrar no conceito geral do país e entender que a gente está entregando cada vez mais e a gente está usando um mecanismo muito importante. Que no final das contas, assim, como você bem colocou, não é privatização, é concessão de um bem ou um serviço público aonde esse bem ativo, inclusive é reversível, ou seja, é propriedade do próprio ente público. E aí, André, aproveitando aqui, fazendo uma provocação, Gustavo, a gente tem que vender o FIDIS para o André, a agenda de infraestrutura social, porque assim, a gente já está em tratativas, em discussões com diversos municípios e é absolutamente recorrente, né? Quando volto aos slides que eu apresentei na parte da manhã, os setores tradicionais, resíduos sólidos, saneamento, mobilidade urbana, iluminação pública, e aí vem infraestrutura social, saúde, educação. Como é que o município ele enxerga esses projetos, essa carteira, e, diferentemente de setores que ainda estão em formação, como a própria questão de parque que tem um número limitado de atores, esses setores você já tem um mercado um pouco mais estabelecido. Também, diferentemente de rodovias ou outros setores muito mais robustos, mas que você já tem um número de players fortes. Aí eu até coloco também aqui a experiência que nesse momento nós estamos tendo. Nós somos assessores de uma PPP em Minas Gerais, que é o Hospital Pedro Eustáquio, mais de 1 bilhão de investimento. Assim, independente do tamanho, a quantidade de interessados é grande. Então, assim, são mercados que trazem uma questão clara de melhoria de atendimento para a população, em serviços essenciais, saúde e educação, traz também uma questão clara para o prefeito, ou seja, você está trazendo serviços que têm visibilidade para a população e com um mercado também já mais robusto, mais firme. Como é que a prefeitura enxerga esses dois setores na agenda aqui vamos falar, não vou nem falar de longo prazo, nesse ciclo municipal? Eu trago aí mais uma experiência, a gente não tinha adentrado nas PPPs sociais aí, não tínhamos adentrado, então a gente conseguia lidar, passava sem crítica, sem nenhum ponto, não tínhamos Instagram, Facebook, qualquer mecanismo, a gente não encontrava nenhuma resistência de poder avançar com o projeto. Nós iniciamos a pauta, agora a partir dessa gestão, as pautas de PPPs sociais. Já tem Conselho de Educação, Conselho de Saúde, Fórum contra PPPs. Então, é um desafio lidar com PPPs sociais. Bem grande, não é pequeno. E ele é muito mais político do que técnico. Técnico a gente já viu que tem viabilidade. Mas ele é um desafio político.
A cultura sobre esse processo de lidar com PPPs sociais é um grande desafio. Nenhum desses cenários eu lidava com todos os projetos que a gente está tocando. Abrimos a carteira de PPPs sociais agora a partir de janeiro, e olha a quantidade de coisas que aconteceram. André, e um comentário também da nossa experiência na estruturação desses projetos, você tem que colocar na largada do projeto que não é a privatização da saúde, sim, não é a privatização da educação, isso não vai afetar o professor, o médico, ou seja, os serviços pedagógicos, serviços médicos não serão afetados. No final das contas, vai se trazer melhor infraestrutura para que os profissionais que atuam nesse setor possam desempenhar e entregar um melhor serviço, uma melhor qualidade para o cidadão. Sim, total. É o que a gente tem feito. Estou desde de manhã falando com o prefeito aqui no celular, justamente porque surgiu ontem esse ponto principal. A gente já tinha sido documentado por alguns conselhos, mas aí a gente não tinha tido ainda essa criação desse fórum. Foi ontem à noite, aí passei a manhã toda aqui falando aos poucos e colocando até insights de fala daqui para ele, colocando, até como o próprio assessor do PPI colocou, fui colocando alguns insights para ele, justamente para essa reflexão. Não é um município, não é exclusivo nosso, isso é um desafio que envolve todas as outras prefeituras, governo de estado, como São Paulo passou agora até a judicialização do processo da PPP deles. É um cenário nacional. E a questão da concepção do diálogo e da publicidade de forma de uma comunicação estratégica para isso é essencial para o processo. Perfeito. Bom, perguntas, eu sei que o último painel é sempre também um desafio, né? Mas vamos lá, temos pergunta ali atrás. Teve dificuldade em relação a achar players de mercado interessados? Todos os dois, a gente teve grandes desafios e o PPP do Centro Administrativo é mais difícil de achar mercado. Mas hoje a gente abriu uma porta que não tinha e agora a gente já deve ter pelo menos aí 11 em licitações, agora São Paulo vai fazer. São Paulo vai fazer de Campos Elíseos, Maceió assinou contrato, e uma série de prefeituras que até tiveram com a gente, conversaram com a gente, porque o que acontece? Olha o modelo que nós fizemos. A gente pegou e falou, o funcionário público ele tem que ir trabalhar e exercer a função dele, e não se preocupar com mesa, cadeira, luz, computador, nada. O nosso contrato é 100% de operação, 100%. O servidor vai entrar para trabalhar, vai passar lá pelo detector facial, fazer a leitura do RH dele, entrou, chega, computador dele, se ele precisar fazer manutenção no computador, ele vai pegar, entrar num sisteminha e informar, problema no computador, número tal, cadeira quebrou, informa. O contrato é full. Então, assim, foi muito difícil, mas agora tem outros modelos que estão seguindo o mesmo formato e adentrando. Já do cemitério, tem um mercado muito grande de cemitério no Brasil, muito grande, e o que a gente não teve resistência é que é um greenfield. A gente está ampliando, mas, de forma geral, o PPP de cemitérios públicos sempre é complexo. Só que a gente não está adentrando nos nossos cemitérios públicos. A gente tem uma demanda muito grande e que todo dia a gente está tendo que abrir vaga. A gente está com uma obra agora para aumentar a vaga. E aí o que nós fizemos? Vamos fazer um novo cemitério, e aí não teve conflito. Nós fizemos um novo cemitério. Mas quando você adentra na PPP de cemitérios públicos em operação, sempre é conflituoso. Historicamente, sempre é conflituoso. Tu entende, então, que é menos conflituoso tu fazer um novo cemitério do que, por exemplo, tu tentar fazer uma concessão, uma PPP do atual exigindo melhorias? A gente vai fazer os dois. Vamos entrar com os dois. É até o que eu falei agora via FIDIS, vamos ver se enquadra, e a gente gostaria de fazer o do cemitério público, talvez até com uma credenciando no chamamento de FIDIS. A gente vai fazer primeiro e vai ampliar. Só que, de qualquer forma, a operação daquele já existente
demanda uma complexidade que, pela minha visão e pesquisa por outras cidades, eu considero o melhor modelo PPP. O melhor modelo PPP. Mas é muito mais conflituoso. O Greenfield, você não tem conflito com ninguém. Ninguém está entrando naquele mercado. É um mercado novo. Vocês sabem que aqui no DF tem uma PPP de centro administrativo que não deu certo, né? Eu fui uma das engenheiras, eu era do privado na época. Por isso que eu sei. Aquela PPP, o que você precisar de saber de informação, eu sei toda. Completou agora, a gente entregou ela em 31 de dezembro de 2014, completou 11 anos, que está lá construído e não operou. Não entrou em operação. 180 mil metros quadrados. 15 prédios, eu sei, 14 andares, tudo ali. Foi uma PPP que não deu certo. Triste. Fiquei muito triste. Oi. Pode ser? Boa tarde, André. Eu sou o Ricardo Mafra, secretário de Administração de Joinville. A gente já fez, acho que, algumas reuniões já para discutir os nossos projetos. A gente assinou recentemente a PPP da iluminação, foi estruturada pelo BNDES. Eu tenho duas questões. Primeiro, eu gostaria de entender um pouquinho mais o dispositivo que vocês usaram para incluir outros serviços, né, dentro da PPP da iluminação, né? Nós colocamos a previsão também, mas para nós não está muito claro. Acrescentar outros serviços administrados pela concessão, para nós ainda, a empresa já nos apresentou, mas ainda não chegamos nesse ponto lá. E aí uma outra questão também é a questão do limite, né? Até no marco legal agora está sendo discutido o aumento do limite, né? Se vocês estão já utilizando alguma brecha, alguma análise para poder fugir dos 5%, se vocês já ultrapassaram os 5%, porque a gente sabe que também é um limitador. Nós estamos com uma PPP de educação e estruturação lá, e essas duas já praticamente tornam o nosso limite lá. Então, essas duas questões. Obrigado. Não, ótimo. Tivemos já o prazer de nos falar. A gente teve bastante prefeitura que esteve conversando lá com a gente. O ponto a gente fez todas as modelagens ali somente depois que a gente contratou um parecer jurídico. Quem fez o parecer foi um procurador federal sobre a questão do limite. Já tinha um entendimento, não era 100% pacificado, mas o que a gente fez? Contratou um parecer jurídico e a gente usa em todos os processos nossos. Basicamente o quê? CIP, COSIP, não entra nos 5%. Outro ponto, qualquer modelagem que a gente já faz tentando se basear no que a gente já gasta. Então, eu vou continuar zerado. Então, eu já tenho gasto de um monte de locação de imóvel para um monte de imóveis que nós temos para poder ter as unidades administrativas. Eu tenho contrato do ar-condicionado, eu tenho contrato de iluminação, eu tenho contrato de manutenção. Eu já coloco dentro da modelagem todos os elementos econômicos que vão me comprovar depois que eu já tinha esse gasto. E depois eu vou fazer uma PPP em cima dela e eu não estou usando nenhum percentual. Então, eu estou com 23 processos em andamento, basicamente, e quase zerado. Então, a gente contratou esse parecer inicialmente para ajudar a gente a subsidiar qualquer decisão que a gente tomasse posteriormente. Sim, depois até teve decisão, acho que foi de Mato Grosso. No TCE de Mato Grosso teve uma decisão, não está pacificado nacionalmente. Até recentemente eu estava num debate, por acaso, próximo de 3 órgãos de Tribunal de Contas, e foi interessante o debate, eu tive a oportunidade de participar, eram 3 conselheiros, e eles estavam chegando à conclusão que nada é pacificado entre os controles do país. Ou seja, o TCE tem um entendimento, outro tem outro entendimento, outro tem outro entendimento. Mas a gente não tem tido problema com isso e tem se baseado nisso. A outra pergunta, perdão, esqueci.
Ah, sim, sim. O mecanismo nosso foi receitas acessórias, em que a gente permitiu, foi exclusivamente receitas acessórias, e a gente tem a participação de lucro de 8% deles sobre os 3 ativos que nós permitimos. Aí foi esse mecanismo. Uma coisa que, por acaso, até que a gente conversou com, foi uma das cidades, Joinville, nós fomos o terceiro a fazer também, não é uma concessão a PPP, mas fomos o terceiro no Brasil a fazer fundo imobiliário. Nós tínhamos muito terreno no município que não utilizávamos e não tinha potencial construtivo para empreendimentos públicos, uma creche, uma unidade de saúde. Então, inicialmente, nós mapeamos 44 terrenos, licitamos na B3 o fundo imobiliário, nós somos 100% cotista dos terrenos e temos ativo de 55 milhões, em que é o nosso fundo garantidor para alguns projetos. Então, nós pegamos e inserimos. Eu lembro que com o Joinville a gente conversou sobre o fundo imobiliário. Nós fomos o terceiro no Brasil a fazer, só São Paulo e Rio de Janeiro tinham feito, e nós criamos como um mecanismo de fundo garantidor um fundo imobiliário que hoje está avaliado em 55 milhões, em ativos de 27 terrenos nossos. André, Roberto Salomão, secretário de Planejamento e Gestão do município de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. É só uma dúvida, eu estava vendo aqui na apresentação do centro administrativo, tinha um projeto básico. Foram vocês que desenvolveram o projeto básico? Não, dentro da modelagem. Foi dentro da modelagem? Dentro da modelagem, a empresa que fez, que foi a Spin Soluções, ela já fez o projeto básico. Só que nós auxiliamos a aprovação. No programa, sim, no programa de dimensionamento, porque vocês, na realidade vocês utilizaram 5 imóveis que vocês tinham ali dentro do... Isso. Unificamos os 5 imóveis e tinha um imóvel próximo, quando tem um problema de estacionamento no local, nós colocamos como um edifício garagem. Aí de 240 vagas que vão ter de carro, 80 são do município e o restante ele pode explorar comercialmente e a gente tem 10% dele. 10% do lucro de operação do estacionamento. Então o projeto veio na modelagem? Veio na modelagem. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Sou o engenheiro ambiental Leonardo, sou secretário de Meio Ambiente de Alvorada. Uma dúvida, nesse projeto, né, que houve já a entrega do licenciamento ambiental, né, para a empresa, né, vencedora ali, como é que foi feito esse licenciamento ambiental? Foi dentro da modelagem já por uma empresa contratada pelo município ou foi pelos próprios técnicos do município? A pergunta é no intuito do autolicenciamento ambiental. Tá? No caso, a gente tem um grande entrave nesse autolicenciamento ambiental, porque nós temos os técnicos habilitados dentro do município, porém eles não vão avaliar os próprios estudos ambientais, né? Não faz sentido isso. Enfim, essa é a pergunta. E uma delas, né, a segunda é em relação à PPP dos resíduos sólidos. Né? Hoje a gente sabe que é um grande desafio para todos os municípios, né, porque tem altas gerações, enfim. O que está previsto no PPP de vocês do resíduos sólidos? É transporte, coleta, enfim, só o que está previsto no escopo, né, da PPP dos resíduos sólidos, só para nos auxiliar aí no nosso planejamento. Ótimo. Obrigado. Boas perguntas. O ponto 1, a gente criou um mecanismo que era um mecanismo que não haveria óbice nenhum, justamente pensando nisso. Quem fez o projeto, no caso do aquário, do aquário foi a FESP, junto com o aquário de Ubatuba. Eles fizeram o projeto, eles deram entrada e a gente licenciou. Então, o órgão que licenciou não foi o órgão que fez. Então, não foi um autolicenciamento, pensando justamente para não ter óbice quanto a isso. Aí, então, foi a modelagem que fez o projeto, deram entrada e a gente aprovou o licenciamento. Teve exigências do mesmo jeito, eles cumpriram as exigências, fizeram as adequações e a gente licenciou. Pergunta 1. Pergunta 2, a questão perdão. O segundo ponto foi? Resíduo sólido, isso. O do resíduo sólido, ele considero que seja o nosso pior estudo, considero, de pegar todos os projetos que nós temos aí, é o nosso pior. O prefeito já falou isso, ele não tem medo de falar isso, eu acho que foi o nosso pior, e a gente está buscando uma adequação agora, tentar melhorar ele. Mas ele engloba coleta,
coleta seletiva, coleta em parte de material também hospitalar, a parte da coleta de descarte como sofá, armário, essas coisas. Então, a gente inseriu, fora isso, tem todo o tratamento de resíduo reciclável, material reciclável. Eles têm que construir agora uma usina de processamento. E só que eles não exploram receita acessória. A gente tem batido muito nessa tecla deles explorarem receita acessória, que tem uma grande possibilidade. E fora toda a coleta da cidade e tudo mais. E varreção também. Varreção. Então, ele é bem amplo, o escopo é bem amplo, mas a gente poderia ter feito uma PPP mais cara de PPP do que alguns casos que a gente vê que tem nome de PPP, mas cara de contrato tradicional. Então, a gente gostaria de ter evoluído mais e a gente está trabalhando para evoluir mais. É o nosso contrato que a gente gostaria de mais evoluir. É a PPP de resíduo sólido. Mas é um modelo bem amplo de serviços, de pool de serviços ali englobados. Bom, perfeito. Bom, de qualquer forma, ficam as lições aprendidas, né, para estar evoluindo. Então, para terminar nosso painel, peço também, André, suas palavras finais para o fechamento. Na sequência, Ana também, por favor. Agradeço aí a oportunidade. Eu acho que a gente deixa aí a lição, que eu acho que é o terceiro ponto ali, que é resiliência e persistência. Vai dar problema para todo mundo, ninguém vai escapar disso. Todo mundo vai ter dificuldade, todo mundo vai ter problema para resolver. Como diz o prefeito, ele fala para a gente, se não tivesse os problemas, não estaríamos ali nós para resolver. Então, acho que eu deixo essa lição aprendida aí. Vai ter problema e vai ter desafio. A questão é como a gente vai lidar com cada um deles. Então, agradeço aí a oportunidade e sucesso aí ao FIDIS aí. Ana? Agradeço o convite. Tem sido uma experiência lidar com as concessões. As concessões na Codevasf são inovadoras. Nós iniciamos agora, é recente, há 3 anos, então tem sido de muito aprendizado. E realmente não é fácil, é como o André falou. Um leão e uma selva por dia que a gente mata, não é? Mas, quando a gente pensa no bem à população que a gente está fazendo, isso dá um gás, né? Dá um ânimo. Quando a gente vê quando a gente consegue enxergar o produto final, dá um ânimo. Então, que esse seja o ânimo de vocês também para resolver problema por problema, porque dá certo, sim. Obrigada. Legal, obrigado. E eu acho que um comentário no que eu faço, nisso que você falou, eu falo para minha equipe na UI. Independente dos projetos que a gente se envolva, tem orgulho daquilo que a gente faz. Porque quando a gente vai e a gente entrega o projeto, a UI, até muito pouco tempo atrás, a gente tinha o nosso slogan era Building a Better Working Road, ou seja, construindo um mundo de negócios melhor. Mas o que a gente faz em projetos de infraestrutura, a gente, na verdade, está ajudando a construir um mundo melhor, porque a gente está impactando a vida do cidadão. Então, de fato, é ter muito orgulho de tudo que a gente pode ajudar a transformar, a fazer, a ter uma vida melhor para a população. Então, queria agradecer a André e Ana, e queria chamar aqui o Gustavo para dar palavras finais aqui para o nosso fechamento, para a gente poder fazer o encerramento do evento. Gustavo. Bem, pessoal, primeiro, acho esse painel aqui muito interessante. Obrigado, Ana, André, Luiz aí, por conseguir às 4h30 da tarde engajar o pessoal. O Luiz é fera, André também, Ana também, parabéns. Acho que a gente conseguiu cumprir aqui o nosso objetivo, né? Que é realmente passar por esse ciclo, não falar somente de FIDIS, né? Trazer experiência, obviamente, né, do governo federal com outros assuntos não relacionados diretamente, né, com a possibilidade de financiamento do FIDIS, né, dos estudos necessários ou de garantias, trazer experiência, né, tanto de empresas estatais do governo federal, de municípios, não somente nesse painel, também
nos anteriores, né, o governo do estado aqui do Rio Grande do Sul também participando, exatamente para trazer para vocês, obviamente que eu quero assinar o maior volume de contratos aqui pelo FIDIS, né? Não vou negar meu interesse aqui de que eu tenha 100 projetos, 200 projetos, mas deixar aqui o conhecimento, né, necessário para que vocês possam tomar a decisão que seja melhor para o município, para o estado, enfim, para qualquer que seja o ente público. Tá? Então fica aqui essa mensagem. Contato com a gente é um e-mail simples, tá? contato@fidis.com.br. Tá? Tem o nosso site também, que é o www.fidis.com.br. Não precisa decorar nada, porque acabando aqui o evento, provavelmente amanhã, no mais tarde até o final de semana, iremos enviar um e-mail, né, falando um pouquinho do fundo, novamente, contatos, etc. Tem um tema lá do diálogos com o PPI, e quem quiser também compartilhar, enfim, né, um pouco aí das iniciativas, a gente tem aqui esse canal de comunicação que iremos, né, enviar para vocês esse e-mail, para que a gente possa continuar a nossa jornada de hoje para frente. Tá? O objetivo final é que a gente consiga entregar aqui novas PPPs e concessões até o primeiro trimestre, né, de 2028, aonde a gente depois parte para um novo ciclo, né, de eleições aqui dentro dos municípios. Mas esse aqui é o nosso objetivo. Como o Luiz sempre fala, hoje temos espaço disponível, temos capital disponível, né, temos recursos humanos, etc. Em algum momento a gente vai chegar ao nosso limite e, obviamente, vamos ter que diminuir um pouco aqui, né, essa capacidade aqui de entregar novos estudos ao longo dos próximos anos. Muito obrigado. Obrigado pela resiliência aqui de estar até o final. Um grande abraço a todos e, enfim, obrigado novamente.